Olá, seja bem-vindo ao canal. O tema de hoje é: com tantas traduções da Bíblia, será que Jesus é realmente o nome do Filho de Deus? Bom, vamos lá. Uma que surgiu até depois do nosso programa é sobre o nome de Jesus. E aí tem muita coisa sobre o nome de Jesus e eu queria aproveitar o pastor Elias aqui para isso. A primeira é sobre as traduções. Seitas restauracionistas, elas existem o tempo todo. Muitas delas têm um caráter de serem seitas proféticas, né? São aquelas que marcam datas para a volta de Jesus. Algumas delas militam na ideia do nome de Jesus. Então tem as testemunhas de Iehoshua e testemunhas de Ial-Roshua, testemunhas de Al-Rushua, testemunha de Yausha, agora tem Yausha e tal. E todas essas seitas, elas reclamam uma questão, que nomes não se traduzem, nomes não podem ser traduzidos. Por isso o nome de Jesus é uma farsa. Jesus é uma farsa. Então o nome de Jesus, esse nome Jesus não pode ser verdadeiro, porque tanto o grego quanto o hebraico não tem a fonética do J, né? Esse J, não tem esse som. E aí eles trabalham em cima de algumas verdades. Por exemplo, é verdade que em hebraico não tem o som de J. Nenhuma letra do hebraico tem o som de J. Nenhuma letra do grego tem o som de J. Esse som, essa fonética é posterior e tal. Então, antes de falar sobre... Tem também a polêmica de Jesus vai chamar Messias, é um nome? Ou Jesus seria o nome? Qual é a tradução? Nomes não se traduzem. Quando o senhor vê essas pessoas falando sobre Yausha, Iehoshua, Yeshua, Ial-Roshua, como é que a gente se comporta sobre isso e o nome de Jesus? Bom, vamos lá. O Filho de Deus, ele tem um nome, mas não apenas um nome. Nós entramos numa área bastante interessante, que é conhecida na área da linguística, mais precisamente na área da glotologia, que vem de glossa, língua, e logos, estudo acerca das línguas, que também recebe o nome de linguística. Dentro da glotologia, pastor César, nós temos um estudo chamado onomatologia. A palavra onomatologia, ela vem do grego onoma, que é a palavra grega para nome, mais logia, que vem de logos, que é estudo, mais sufixo ia. Logo, onomatologia significa a ciência dos nomes, ou o estudo acerca dos nomes. E a onomatologia, ela se embarca vários estudos, como, por exemplo, a teonímia. A teonímia, que vem de theos, mas onoma, significa nomes divinos, ou nome de Deus. E quando falamos de nome de Deus, nós, então, incluímos todos os seres sobrenaturais, inclusive anjos também, por exemplo, Gabriel, Michael, que é o Miguel, o nome de Deus, o nome do Filho de Deus, o Espírito Santo, e também, curiosamente, visto que não é um estudo voltado para o meio evangélico, mas é uma ciência dentro da glotologia, faz parte também deste grupo de nomes, os nomes de seres sobrenaturais que também não constam na Bíblia. O nome do Filho de Deus, portanto, faz parte da teonímia, é um nome divino. Agora, a grande discussão é, qual é o verdadeiro nome do Filho de Deus? Afinal de contas, é Yeshua? É Yehoshua? É Jesus? É Yahushua? Sei lá, tantos nomes. Possibilidades aí que o pessoal vai criando. Esses grupos são conhecidos como os grupos restauracionistas do nome. E também tem os restauracionistas do próprio texto bíblico, dizendo que o texto bíblico ele foi romanizado, a igreja corrompido. Alterado. Agora preste atenção, só para o Novo Testamento, nós temos quase 6.000 manuscritos. E que foram descobertos, não é por evangélicos, por católicos, não. Pela arqueologia, que também é uma ciência que está a serviço da verdade histórica. E como é que a Igreja Católica, durante 3.000 anos, 2.000 anos, quando nem sequer existia, que passaram a existir a partir do quarto século, ela mexeu nesses manuscritos que vem sendo descoberto ao longo do tempo. Poxa, teria que ser no mínimo onisciente, onipresente. E o Novo e o Antigo Testamento são dezenas de milhares de manuscritos encontrados. Portanto, eu não sou advogado da Igreja Católica. Mas uma coisa eu posso afirmar, isso é uma falácia. Não há como eles terem alterado. Mas e os manuscritos mais aceitos? O que são esses manuscritos mais aceitos? É o texto crítico. O que é um texto crítico? Qualquer texto que tenha um aparato crítico é um texto crítico. Mas denominou-se texto crítico 3 dos principais. O Codex Vaticanus, que está lá no Vaticano, que até então a Igreja Católica arrogava ter o melhor texto e por isso ter a melhor interpretação. Mas posterior a isso foi descoberto o Codex Sinaíticos. E depois o Codex Alexandrinos e outros códex. Agora, o fato deles 3 serem os mais aceitos não significa que tudo que está ali é realmente como deveria estar, porque nós temos também os códex que foram encontrados, que são os códex bizantinos, os manuscritos bizantinos. E entre eles, você tem, por exemplo, o textus recepto, o texto recebido, você tem a família 35, você tem o texto majoritário. Todos esses textos, eles perfazem um total de mais de 5.900 textos. E é curioso observar
que muita coisa que estão escritas nestes textos não estão, por exemplo, nos manuscritos mais aceitos, mas que na tradução, por exemplo, eles apresentam, e não entre colchetes. Agora, existem também muitos registros nos códex esses que são descritos como menos antigos, que constam ali, não constam nos manuscritos mais aceitos. Bom, mas a questão não é manuscritológica, é sobre o verdadeiro nome do Filho de Deus. Então, primeira coisa, vamos lá. Nesses textos não há nenhum tipo de rasura, ou, vamos lá, nesses textos, ele está falando de textos na língua grega. Famílias de manuscritos diferentes, mas os textos são gregos. E esses textos, eles trazem o nome de Jesus em grego. Porque até hoje não foi descoberto nenhum só manuscrito, por exemplo, daquilo que eles batem o martelo e dizem que Mateus foi escrito em hebraico. Seria o nome Matitiahu, que aparece com Matias, forma aplológica, né, de Matitiahu. Não existe um manuscrito advogando que o Evangelho segundo o Senhor Jesus escreveu Mateus foi escrito no texto hebraico. O que nós temos é a Brit Hadashah, que é o texto do Novo Testamento escrito em hebraico, que assim como a Septuaginta é uma tradução da Torá e do Taná, da mesma sorte, a Brit Hadashah é uma tradução do Novo Testamento, que é grego. Então, no Novo Testamento grego, como é que aparece o nome de Jesus? Bom, ele aparece como Iesus, e não como Yeshua. Nós dizemos que Iesus é a forma grecizada do nome Yeshua. Então, por exemplo, Iesus, muitos desses restauracionistas, eles procuram negar a realidade do nome Iesus, dizendo que ali não pode ser o nome do Filho de Deus, porque é o nome do Deus cavalo. Porque eles fazem uma amálgama, traduzindo Ie, que é a forma contraída de Yehová, que é Deus, mas Sus, que é cavalo, em hebraico. Isso em hebraico. Logo, Iesus seria Deus cavalo. Só que Iesus, curiosamente, não é hebraico. É grego. Agora, você vai fazer essa assonância, o fato de uma palavra ter um som parecido com uma palavra no outro idioma, agora significa que você realmente está produzindo o que esse som quer dizer naquele idioma. A mesma coisa no latim, né? Quando eles falam, isso aí em latim é Deus, é porco. Não sei justamente. É o porco, alguma coisa assim. Então, vamos lá. Cada idioma tem a sua peculiaridade, portanto, Iesus, que é o Senhor é o Salvador, o Senhor salva, né? Ele salva. E da mesma sorte, Yeshua é a forma contraída do nome mais amplo, que ele sofreu uma contração do nome Yehoshua. Aí já é o hebraico. Que é o hebraico, é um nome teofórico. O que é o nome teofórico? Tudo isso faz parte da onomatologia. O nome teofórico vem de Theos, que é Deus, e Forel, que é trazer. O nome teofórico, seja qual deles forem, são os nomes que trazem um elemento divino. Por exemplo, o meu nome, Eliar ou Eliarro, né? Ou Elial, né? Os judeus pronunciam Elial. Tem dois nomes divinos que compõem esse nome. Você tem El, que é um nome genérico, que fazia parte do panteão cananeu e da ideia de força, mas Iar, ou Iahu, que é a forma contraída de Iavé, que sofreu uma aglutinação das vogais de Adonai. Então você tem Iavé é Deus ou Iavé é o meu Deus. No caso de Yeshua, depois do cativeiro babilônico, foi a contração do nome Yehoshua, que vem de Yeho, que é o nome de Iavé, mas Shua, que vem do verbo hebraico e acha que é salvar. Logo, Yehoshua significa Iavé é salvação ou Iavé salva. Vamos lá, tem aqui o Leandro Correia, ele está perguntando o seguinte: é verdade que o nome de Jesus era muito comum? O nome Jesus era um nome comum na época de Jesus? Isso é tão verdade que, por exemplo, no julgamento de Jesus, tinha ali um salteador, que Pilatos, também não sou advogado de Pilatos, mas Pilatos fez de tudo para que Jesus não fosse para a cruz. Porque o próprio texto diz, ele sabia que por inveja o haviam entregado. E a própria mulher dele, que não está, o que eu vou dizer agora não está na Bíblia. O nome dela, de acordo com a tradição, se não me engano, nos Atos de Pilatos, que é um livro pseudoepígrafo, o nome dela aparece como Cláudia Prócola. Cláudia Prócola, então, entra na audiência através de alguém e diz, olha, não entre na casa desse justo, porque por ele eu muito sofri. Agora, o que ocorre? Pilatos, isso já está na Bíblia. Já está na Bíblia. Agora, só não está esse nome da Cláudia Prócola. O que ocorre? Pilatos tinha 1000 motivos para não levar Jesus para a cruz. E até ele queria provocar as autoridades judaicas, né? Só que ele, então, como era costume, sempre soltar um prisioneiro por ocasião da festa, trouxeram quem? O pior crápula da sociedade. Eu costumo dizer o seguinte: quem é Barrabás? Barrabás sou eu, Barrabás somos nós, né? Falou, quem que vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? De acordo com a história, Barrabás também se chamava Jesus.